Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começávamos com prioridades na defesa do planeta e o que é que Portugal está a fazer para preservar a sua biodiversidade. Bem, Portugal já percebeu, creio, que tem um potencial de valorização da sua economia muito ligado à nossa terra. O que estamos a verificar, por exemplo, é que ao nível turístico, ou de segundas residências de cerca de 500 milhões de europeus e norte-americanos que se estão a reformar, é que as pessoas estão a instalar-se cada vez mais também no interior, onde há muita biodiversidade. Portugal tem, aliás, uma taxa de biodiversidade de espécies protegidas superior, regra geral, à média europeia. Isso é positivo, quer dizer que se conseguirmos aliar a preservação destas espécies, ouvimos agora um exemplo, mas há muitos mais, com o usufruto do território, com o ordenamento do espaço, inclusive para nos proteger do flagelo dos fogos florestais, temos aqui uma situação que possa ser bastante positiva. Não escondo, contudo, que a política de conservação da natureza e biodiversidade, num certo sentido, tem sido, até recentemente, o parente pobre da política de ambiente. Nós, no fundo, o que fizemos nos últimos 25 anos foi designar áreas com estatuto de proteção e, sinceramente, pouco mais. E começamos finalmente a dar valor e começamos finalmente a organizar o território e começamos finalmente a ter a noção de que é possível, justamente como eu dizia, valorizar e proteger ao mesmo tempo. Então, que medidas e que políticas são necessárias tomar para acelerar este processo de proteção do nosso meio ambiente? Bem, dei umas notas rápidas sobre biodiversidade e conservação da natureza. Acho que ninguém tem dúvidas que o grande desafio, em geral, mas também da sociedade portuguesa, em termos de proteção ambiental, tem a ver com a descarbonização. Aliás, se quiserem, tem a ver com as alterações climáticas associados, quer à descarbonização, e hoje de manhã ouvimos bastante sobre energia, basicamente energias renováveis, basicamente também a descarbonização dos transportes. Deixa-me dar-lhe um número. É estimado na Europa que cerca de 300 mil pessoas morrem prematuramente por doenças de saúde, cardiovasculares e outras, influenciadas por má qualidade do ar. Em Portugal este número está estimado em cerca de 6 mil pessoas. É uma pandemia anual. É um número bastante superior ao número de sinistralidade rodoviária. No dia em que conseguirmos em Portugal descarbonizar os transportes, este número praticamente desaparece. E, portanto, é obviamente uma boa notícia que tenha sido a Europa, uma vez mais, a decidir, também por nós, também connosco, Portugal sempre apoia esta medida, que a partir de 2035 não deverá haver nas cidades europeias, nos países europeus, novos veículos a combustão. Este é um exemplo de uma medida que faz sentido do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de proteção ambiental. E se voltarmos ao tema das alterações climáticas, descarbonizando a energia, além dos transportes, evidentemente, até temos um potencial económico muito interessante para a economia portuguesa. O outro lado da moeda é igualmente pungente e é mais complicado do ponto de vista económico, que é o tema da adaptação aos impactos das alterações climáticas. E porquê é que é complicado do ponto de vista económico? Portugal é um país particularmente vulnerável, como é, aliás, o sul da Europa. A intempéries, galgamento costeiro, a seca, e a consequência disto é que, como tantos outros países, mas particularmente no sul da Europa, vamos ter que adaptar, redesenhar as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas zonas costeiras, as nossas zonas ribeirinhas. Já está a acontecer bastante nesta área, mas é muito provável, estamos a estudar isso na Agência Portuguesa do Ambiente e no Ministério do Ambiente e Ação Climática, que existe ainda um déficit de financiamento para todas estas necessidades. Qual é o problema, contudo, deste déficit de financiamento? Enquanto que nas energias renováveis estes investimentos pagam-se a si próprios, renovar uma praça exposta à intempérie, mudar a configuração de uma rua ou ensombramento de uma terra, não é óbvio que se pague a si próprio. Por outras palavras, não é óbvio que não tenha que ser o erário público a financiar, a subsidiar este investimento. Ora, aí temos desafios. Portanto, temos que pensar um bocadinho fora da caixa de forma a poder financiar estes investimentos.
Porque a probabilidade de eles serem uma ordem de grandeza, várias ordens de grandeza superiores aos valores da descarbonização, essa probabilidade é muito, muito E alta. esse estudo estará mais ou menos finalizado quando? Este estudo chama-se Roteiro Nacional de Adaptação, que está já em desenvolvimento e deverá ter os primeiros resultados no final deste ano. Ele vai depois vai ser o outro lado da moeda de um estudo que já tem vários anos e que é conhecido, que é o roteiro da neutralidade carbónica, a componente de mitigação. Este é o primeiro grande desafio que eu diria que Portugal tem pela frente, em matéria ambiental. O segundo grande desafio que temos pela frente em matéria ambiental é a água. Na dupla dimensão, gestão da água como recurso e gestão da água como serviço, água e saneamento. Aqui, também decorre, aliás, dos impactos das alterações climáticas, diga-se de passagem. Temos hoje em dia menos cerca de 25% de água disponível face àquilo que era o histórico, em termos de águas superficiais, o valor até é superior a águas subterrâneas. Temos tido episódios de seca que são uma nova normalidade. Na última década, se pensarmos bem, quando fizemos a série longa, vamos constatar que esta década na qual nos encontramos, mas que voltamos atrás 10 anos, foi praticamente só de seca. Tivemos uns períodozinhos de chuva. Isto quer dizer, portanto, que há um outro paradigma de gestão que tem que mudar, tendo em conta, ao mesmo tempo, que os usos, as demandas, os pedidos de água aumentaram substancialmente. Quando aumenta muito o pedido e há menos água disponível, fechar este delta, por assim dizer, é um desafio maior. E Portugal, creio que tem isso cada vez mais presente, mas não escondo que há dimensões da gestão da água no nosso país ainda que são do século XX, quando já estamos no século XXI. O terceiro grande desafio, quarto, porque já falámos da biodiversidade, é da gestão dos resíduos. Portugal é um país que tinha tudo e que teve tudo num certo período da história para ser primeiro mundo nesta gestão. É verdade que ainda somos, mas de alguma forma ficámos um bocadinho acomodados àquilo que fizemos há 15 anos atrás. E, portanto, hoje temos a consciência também crescente que precisamos de separar, por exemplo, nas nossas casas, os chamados biorresíduos que os nossos avós já separavam. Nós ficámos complacentes e hoje não temos taxas apreciáveis, temos que ter nos próximos anos. Porquê? Porque neste momento depositamos ainda 57% dos nossos resíduos, 55%, 54%, dependendo do ano, em aterro. Que, recorde-se, são uma tecnologia bastante melhor do que foram as lixeiras a céu aberto, há 20 anos atrás. Mas a verdade é que temos uma meta europeia para 10% de depósito em aterro na próxima década. E, portanto, nós temos aqui um desafio maior, porque partimos de uma base, enfim, que não nos orgulha, não há outro termo. Mas aqui também tem um potencial de inovação que eu acho que temos que saber explorar em termos, por exemplo, de reutilização de materiais, em termos de separação, como eu disse, dos biorresíduos. Voltar também a fazer nas nossas superfícies comerciais e noutros sítios a entrega para depósito de garrafas, enfim, latas de embalagens. Também acho que é algo que vem aí e que já se faz noutros países e nós aqui podemos claramente também melhorar a qualidade dos materiais, porque eu costumo dizer, aqui termino, que um resíduo é uma matéria-prima fora de sítio. Exatamente. E temos que voltar a pensar nestes termos. O nosso tempo está quase a acabar e eu não queria deixar de lhe perguntar, aproveitando a oportunidade de o ter aqui. Falamos da necessidade de fazer uma transição energética, vimos um painel antes que falou sobre energia. Há vários problemas com o licenciamento de vários projetos de energia e fala-se da necessidade de haver uma maior coordenação entre várias entidades públicas neste processo. É possível criar-se uma task force a nível governamental, intergovernamental, para dar a resposta de forma mais célere a estes projetos? Qual é a sua visão nesta matéria? É possível, é necessário e é urgente. No âmbito de um recente diploma, que é o diploma Simplex Ambiente, que está em vigor há cerca de um mês, chegou mesmo a ser feita uma proposta para este vosso servo, no sentido de se fazer algo do género. Eu creio que essa proposta e essa ideia ainda se mantém em cima da mesa, porque o próprio Governo já anunciou que irá preparar um diploma Simplex Ordenamento do Território. E nesse âmbito acho que temos mesmo que... O maior desafio da sociedade portuguesa ao nível das entidades públicas
é o desafio da colaboração. Nós não temos uma tradição, infelizmente, de colaborarmos uns com os outros. É cultural, sem dúvida nenhuma. E temos que o fazer, porque hoje em dia, se não cooperarmos, há uma expressão que é cooperar ou morrer. Enfim, não quero ser tão dramático, mas a verdade é que para podermos atingir os objetivos da descarbonização precisamos de colaborar como nunca o fizemos na nossa história, até por uma razão adicional, vou só explicar. O que temos que instalar em termos de energias renováveis nesta década é mais de um terço, se não mesmo o dobro, daquilo que instalámos nos últimos 15 anos. Nós conseguimos instalar muita energia renovável nos últimos 15 anos, que fique claro. Somos um país de sucesso nessa matéria e reduziu as emissões de carbono de forma muito expressiva. Mas a verdade é que para, mais uma vez, aplicarmos as receitas do passado para os desafios do futuro, corremos o risco de não percebermos que o fator tempo é decisivo e é curto e por isso temos que colaborar. Portanto, eu sou adepto fervoroso dessa metodologia, como, por exemplo, já fazemos hoje em dia no âmbito dos projetos de interesse nacional coordenados pela AICEP. Nuno, muito obrigado. Nós podemos ficar aqui muito tempo a conversar, mas já ultrapassamos um bocado o tempo, portanto, muito obrigado. Obrigado.